Olá você, hoje é domingo, dia 22 de setembro. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Hoje tem Flamengo e Grêmio pela 27ª rodada do Brasileirão. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Médico que operou Pedro elogia a recuperação e tranquiliza a torcida para o Mundial 2025. Gabigol pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. Torcida organizada promete manifestação no CT do Flamengo antes do jogo contra o Peñarol. Sai Tite, entra Diniz, Felipe Luiz, Sérgio Conceição. Quem vai ser o novo técnico do Mengão? Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. Além dos 12 jogadores que ficaram fora da viagem para Porto Alegre, para esse jogo de logo mais contra o Grêmio, o Gabigol também não está na lista. O jogador havia ficado fora do jogo contra o Peñarol em função de uma fibrose no músculo da coxa direita e vai ficar aqui em tratamento no Rio de Janeiro. Ele fez atividades no campo, mas ainda não voltou para a lista de relacionados do Tite. A tendência é que ele volte no próximo jogo contra o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores, lá no Uruguai. Para esse jogo de hoje, pela 27ª rodada do Brasileiro, o Tite decidiu poupar o time de forma integral. Davi Luiz vai formar a dupla de zaga com o jovem Cleiton. Alan e Everton Araújo formam o meio de campo. Alcaraz vai receber a sua primeira chance como titular. Lohan e Matheus Gonçalves vão ser os responsáveis pela armação e Carlinhos é a referência no ataque do Mengão. Enquanto isso, o Tite relacionou Ainoan, Alcaraz, Alan, Ayrton Lucas, Caio Baroni, Carbone, Carlinhos, Cleiton, Daniel Salles, Davi Luiz, Diogo Alves, Everton Araújo, Felipe Tereza, Iago, Lohan, Luiz Alcélio, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Ryan Lucas, Wallace Ian e Wesley. O provável Flamengo pode ser Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz e Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Lohan e Carlinhos. Provável escalação do Grêmio: Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, Dodge, Cristaldo, Monsalve e Soteldo. Brian White também joga. O técnico vai ser o ex-Flamengo Marcelo Salles, porque o Renato Gaúcho está suspenso por cartões. Vale lembrar que o Flamengo está na 4ª colocação da tabela com 45 pontos e tem um jogo a menos contra o Internacional lá no Beira-Rio. Mas com essa vitória do Botafogo ontem em cima do Fluminense por 1-0, a distância aumentou para 11 pontos e o Flamengo está ameaçado no G4 pelo São Paulo, que tem 44 pontos. Pelo Bahia, que tem 42, mas o Bahia perdeu ontem para o vice-líder Fortaleza por 4-1 e o Fortaleza agora tem 52 pontos. Portanto, uma vitória hoje é crucial para que o Flamengo mantenha as suas esperanças de ainda brigar pelo título desse brasileiro. Por outro lado, o Grêmio vive uma situação delicadíssima, porque está com 28 pontos em 14º lugar na tabela, com a mesma pontuação do Corinthians, que ganhou ontem de 3-0, mas que é o primeiro na zona de rebaixamento no Z4 com 28 pontos. Apita esse jogo Matheus Delgado Candansan, de São Paulo, auxiliado por Neuzinês Bach, São Paulo, e Evandro de Melo Lima, São Paulo. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, São Paulo. A bola vai rolar a partir das 18h30, horário de Brasília, e esse jogo vai ter a transmissão exclusiva para todo o Brasil do Sport TV e do Premiere em canais pagos. Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente aqui dizendo que a gente vai levar uma chinelada lá hoje do Grêmio, baseados aí nessa última atuação do Flamengo aí. Mas eu discordo, porque esse time que vai jogar hoje é muito qualificado e eu tenho certeza que eles vão correr mais do que os titulares para mostrar para o Tite, que eles têm todas as condições de serem titulares também. E eu estou levando muita fé nos garotos Matheus Gonçalves e o Lohan, que tem uma chance de ouro para mostrar para nós e para o Tite o seu valor, Só espero que eles não fiquem inibidos e comecem com aquelas bolinhas para trás e para os lados para não se comprometer, para não errar.
Matheus Gonçalves, Lohan, meu filho, a nação bota muita fé em vocês, meus garotos. Mostrem pro retranqueiro o que vocês são capazes de fazer e arrebentem nesse jogo de logo mais. Eu levo muita fé em vocês dois. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Coloca aí, o meu vou dar lá no final desse programa. Essa aqui é uma ótima notícia, né? Uma semana depois da cirurgia do Pedro, a recuperação está sendo ótima. Quem garante isso é o Dr. Luiz Antônio Vieira, responsável pela reconstrução do ligamento cruzado anterior dos dois joelhos do jogador. O direito foi em 2018 e o esquerdo agora em 2024. E como a atual lesão não afetou o menisco, o médico acredita que a reabilitação do jogador será ainda melhor do que foi há 6 anos atrás. Em entrevista exclusiva ao portal GE, o Dr. Vieira, que também já operou o Bruno Henrique, explicou como foi a cirurgia do Pedro, que teve duração de aproximadamente 1h30 e colocou um cinto de segurança no joelho. O doutor apontou vantagens físicas e psicológicas do jogador e tranquilizou a torcida rubro-negra quanto à sua presença no Mundial de Clubes em junho de 2025. Excelente notícia! No dia seguinte da cirurgia, já estava bem, com pouca dor e o liberamos para ir para casa. Chegando lá, ele já mandou mensagem para mim, começou a fazer o processo de gelo, eu orientei a ele fazer com contração. 2 dias atrás, ele mandou uma foto do joelho, está sequinho, não está nem um pouquinho inchado. Ele está fazendo tudo direitinho, é bem focado na reabilitação. Ele tem uma coisa muito boa, é bastante religioso, então ele acredita que faz parte do aprendizado da vida dele, que tinha que passar por isso. Ele aceitou, de certa forma, se conforma um pouco. Ele falou, doutor, já passei por isso, vou ter que passar de novo. Era para ser assim, estava escrito, faz parte da minha vida, vamos enfrentar. Ele vai superar isso aí tranquilamente e vai estar em campo em 2025 para o Mundial, anota aí. O Léo Ortiz é uma das novidades do Dorival Júnior na pré-convocação para a data FIFA de outubro. Como já tinha acontecido em setembro, a CBF vai utilizar até o prazo limite de 10 dias para o anúncio dos 23 nomes que vão defender a seleção brasileira contra o Chile e contra o Peru. Mas a chamada lista larga já foi enviada para os clubes nessa sexta-feira. No Flamengo, além do Ortiz, estão Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson. Improvisado como volante, o Léo Ortiz tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo no segundo semestre e caiu nas graças da torcida. Na partida contra o Peñarol, no entanto, ele foi preterido pelo Tite e começou no banco de reservas, o que gerou inúmeras críticas ao treinador. O Dorival Júnior vai divulgar a convocação no próximo dia 27, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. Jogadores se apresentam no dia 7 em São Paulo e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 9, quando seguem para Santiago. O Brasil enfrenta o Chile fora de casa no dia 10 e tem pela frente o Peru no dia 15, no Mané Garrincha, em Brasília. Com 10 pontos, a seleção ocupa a 5ª colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O clima no Flamengo não é dos melhores. 4ª opção no ataque do Mengão, o Gabigol não vem recebendo muita minutagem com o técnico Tite. Durante o treinamento realizado nesse sábado, o atacante treinou separado dos demais companheiros. Por conta da complicada situação contratual do camisa 99, ele pode não jogar mais com a camisa do Flamengo. Isso porque o Gabigol parece ter ficado desmotivado com o fato de ter virado uma 4ª opção no ataque do Flamengo, atrás até do Carlinhos. Além disso, segundo declarações recentes do Marcos Braz, o Flamengo não tem interesse em renovar o contrato com ele. O camisa 99 jogou 723 minutos nessa temporada, o que equivale a 8 jogos completos. Em 2024, ele só foi titular em 3 jogos. No geral, ao longo do ano, marcou 4 gols e deu apenas 1 assistência. Mesmo sem lesão confirmada pelo Departamento Médico de Futebol do Flamengo, o Gabigol não viajou com a delegação para enfrentar o Grêmio hoje e permanece aqui no CT Ninho do Urubu a fim de aprimorar a sua forma física. Por meio das redes sociais, o Anderson Macula, presidente da raça rubro-negra,
confirmou que vai haver uma reunião de torcedores na porta do CT do Ninho do Urubu, hoje às 7h30, horário de Brasília. E nesse discurso, o líder afirmou que o objetivo é dar apoio aos jogadores do elenco. A corrente vai acontecer hoje, como eu já falei, pois na segunda-feira os integrantes da torcida vão viajar para o Uruguai. Aspas. Fala, nação rubro-negra, amanhã é o dia de apoio incondicional. Raça rubro-negra e nossas co-irmãs estarão às 7h30 no Ninho do Urubu para apoiar o nosso grupo que vai quinta-feira para o Uruguai para trazer a nossa classificação. O nosso ônibus já está alugado. Sairemos daqui do Rio de Janeiro amanhã, segunda-feira à noite. Não abandonaremos nunca o nosso mais querido. Estaremos juntos para trazer essa classificação. Eu acredito muito, porque juntos nós somos muito mais fortes. Se você está curtindo o meu trabalho, então manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, parada resolvida, você me ajudou demais. Valeu! De acordo com informações do portal Flaweb, o Felipe Luiz já teria se decidido sobre a possibilidade de assumir o comando da equipe e substituir o técnico Tite. O Felipe não quer assumir o Flamengo por agora. A especulação é que ele poderia assumir interinamente até o final do ano se o Tite fosse mesmo demitido. Ele entende que precisa passar por mais tempo no time sub-20 para poder melhorar e ficar ainda mais bem preparado para poder lidar com o elenco aí de jogadores profissionais. Agora, além do Felipe Luiz ser sugerido por torcedores nas redes sociais para substituir o Tite, aparece correndo por fora o nome do técnico do ex-Porto de Portugal. A situação do Tite não é nada boa e a sua demissão é quase unânime entre os torcedores. Surgiu a informação de que ele não vai continuar em 2025, independente da gestão que seja eleita no final do ano. Porém, muitos flamenguistas acreditam que a demissão já deveria ter acontecido. Inclusive, muitos nomes vêm sendo colocados como prováveis sucessores. Além do português Luiz Castro, foi revelado que Fernando Diniz também aceitaria dirigir o Flamengo. Apesar dos dois nomes citados, muitos torcedores do Flamengo se manifestaram na web e esboçaram que o escolhido para substituir o Tite seja um treinador estrangeiro. E esse nome é o do português Sérgio Conceição. Muitos disseram que o técnico com passagens pelo Porto de Portugal, Inter de Milão da Itália e Lazio da Itália seria o nome ideal. Pelo Blue Sky, um torcedor disse que seria ótimo, mas fez um adendo. Excelente nome, mas deve ser um absurdo de caro. Talvez por esse motivo já comece tendo seu nome descartado, disse lá o torcedor. No entanto, outro torcedor respondeu comparando com o salário do atual treinador do Flamengo. Aspas, recebe menos do que o Tite, rebateu outro internauta na rede social, deixando claro ser bastante favorável a essa ideia. Ainda houve quem dissesse que os vencimentos do Conceição poderiam ser pagos tranquilamente pelo Flamengo. O salário dele no Porto não era esse absurdo todo, dá para pagar, disse o outro no caso. Ele ganhava no Porto algo em torno de R$1.700.000 por mês. Segundo publicado recentemente, o Tite tem um salário de R$1.800.000 por mês. Aí eu te pergunto, você concorda com a vinda do Sérgio Conceição para o Flamengo? Ou você prefere o Fernando Diniz ou o Luiz Castro? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu querido amigo Tony Brito, de Diadema, São Paulo, gente da melhor qualidade. Alô, seu grupo Isso Aqui é Flamengo. O Dana, o Alfredo, o Tião, Leginaldo e Marcelo Serafim, que é um amigão muito querido lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Demerval Porto. Alô, seu filho Evandro Antunes Porto. Parabéns pelo seu aniversário. 4.9. Um garoto, muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom pra você, Evandro. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí pra mim. Parabéns, Evandro. Tamo juntos, meu querido.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e vê se não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão 2-1 tá bom.